Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Sextou de Física, né? Eu sei que é a matéria favorita de todos. Vocês aguardam ansiosos pela nossa aula da sexta-noite, que é clássica aqui, para a gente poder discutir toda essa parte de física do primeiro ano, mecânica em geral, que é um assunto mais abordado. E lembrando que daqui a 2 anos vocês têm prova do Enem, e é um assunto que representa aí mais de 40% da prova desde 98 para cá. Então, sempre lembrar de valorizar essa parte da mecânica, beleza? Então, galerinha, a gente vai começar hoje a nossa aula devendo, né, pagando as dívidas, na verdade, da semana passada, que ficou faltando a gente falar de máquinas complexas. Mas a gente vai pegar 2 minutinhos para falar de máquina complexa. E aí, a gente já começa o assunto novo, que é a parte de trabalho. Claro, as máquinas, como a gente viu, têm a função de diminuir o trabalho realizado pela gente, o esforço necessário para que aquilo aconteça. As máquinas simples, a gente já deu uma olhada na aula passada. As máquinas complexas, é aquele negócio, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então a gente vai ressaltar esses pontos, mas é muito difícil ele ser cobrado em alguma prova, em algum vestibular. Porém, a gente vai dar uma pontuada neles, certo? E diferenciar uma máquina complexa de uma máquina simples. Lembrando que semana passada a gente falou das máquinas simples: alavanca, plano inclinado, polias, tá bom? Essas 3 são importantes, essas aqui sim. Máquinas complexas, elas não têm tanta finalidade, nem tantas equações quanto as que a gente viu na semana passada. Mas a gente vai dar uma rabiscada nelas aqui para poder avançar justamente para essa ideia do que é um trabalho na física, o que é energia, como é que eu realizo um trabalho mecânico, como é que tudo isso acontece dentro do sistema. Bacana? Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Hoje a gente tem como objeto de conhecimento medidas e grandezas físicas, mais em específico, o trabalho de uma força constante, tá bom? Nosso objetivo da aula é reconhecer que a medição e o controle de processos são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis quanto à utilização de seus recursos. Máquina, desempenho, rentabilidade, proteção ambiental, segurança, tá ok? Compreender que a ação de uma força promove a existência de um trabalho. Então, entender que força promove a existência de um trabalho é uma coisa muito importante para a gente nesse sistema. Identificar que um ponto material, ao realizar trabalho, promove a existência de energia. E esses dois aqui, de antemão, vale antecipar que são siameses, só andam juntos, ok? E é claro, a gente não poderia deixar de fazer as nossas queridas questões, que é a parte aí que a gente mais gosta. Parte das questões que a gente vai trabalhar. Mas lá para o finalzinho da segunda aula, então a gente vai dar uma piscada teórica bacana antes de começar as questões, ok? Então, vamos adiante aqui. Na parte da semana passada, a gente ficou devendo falar um pouquinho sobre máquinas complexas. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tirar os primeiros 5 minutinhos só para dar uma olhada no que elas são. Como eu falei para vocês, não é uma coisa de grande relevância dentro da física. Porém, o importante é você saber diferenciar uma máquina simples de uma máquina complexa. Isso é importante quando eu falo de máquina complexa, tá bom? Primeiro, quais são os tipos de máquinas complexas que existem? Máquinas complexas são resultado de uma combinação de 2 ou mais máquinas simples. Então, a partir do momento que a questão te pergunta a diferença, você tem que entender que máquinas simples, elas funcionam sozinhas, enquanto as complexas, elas são a junção de várias delas aí, para que você tenha esse sistema. Elas podem ser tão pequenas quanto um relógio, ou tão grandes quanto um guindaste na construção civil, por exemplo. Exemplos de máquinas compostas são carros, guindastes ou bicicletas, tá bom? Quais são as máquinas simples e complexas? Sabemos que as máquinas variam das mais simples às mais complexas. Máquinas complexas são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, como os circuitos integrados. Um exemplo de máquina composta são os computadores. Então, isso aqui é importante você entender que a máquina simples, ela é exclusivamente mecânica, tá bom? Então, ela é uma coisa que vai depender muito da sua força e da utilização. Enquanto a máquina complexa, ela tem essa função de ter vários dispositivos eletrônicos ou circuitos integrados ao seu sistema.
Isso faz com que você tenha uma aparelhagem mais facilitada de domínio, tá bom? Não só aquela relação que você tem dentro de um sistema extremamente mecânico, ok? São exemplos de máquinas complexas. Bicicleta, tá bom? Um ótimo exemplo aí. É um veículo por um homem através de um pedal, né? De sentido único, com duas rodas presas em uma armação, um atrás do outro conduzido. As bicicletas foram introduzidas no século XIX na Europa e em 2003 mais de 1 bilhão foram produzidas em todo o mundo. O dobro do número de carros que são levados ao mercado. Eles são o principal meio de transporte em muitas regiões, tá bom? Então a bicicleta é uma coisa inerente a todo o planeta, né, basicamente. Então todo o planeta basicamente consegue andar de bicicleta. Por isso que ela é tão utilizada no mundo inteiro. É bem simples de fazer, você precisa de uma armação ligada por um pedal a duas rodas. E ali você facilita muito a sua locomoção dentro do sistema, né? Dentro da sua cidade, do seu meio aí. Dois tipos outros bacanas de se comentar também é o grampeador. Grampeador é um dispositivo mecânico que se liga folhas de papel similares por condução de um grampo de metal fino através das folhas e dobrar o material em extremidades. Grampeadores são amplamente utilizados no governo, empresas, escritórios, residências e escolas, tá bom? Grampeador também é um tipo de máquina complexa. E abridor de latas também é um outro tipo bacana de ser utilizado aí, tá bom? É um dispositivo usado para abrir latas de metal, preservando alimentos, usando latas que tinham sido praticadas pelo menos desde 1772 na Holanda. Os primeiros abridores não foram patenteados até 1855 na Inglaterra e 1858 nos Estados Unidos. Então a galera teve essa ideia aí, lembrando que existem vários tipos de abridor. Existe o abridor mecânico, que é um tipo de alavanca. Existe o abridor eletrônico, tá bom? Que é um tipo de máquina complexa. Então, sempre lembrar que existe essa diferença dos dois tipos. Bacana? Então é só isso. Por enquanto, de máquina complexa. A gente vai falar agora de trabalho de força. Como eu falei, essa parte de máquina, ela não é tão cobrada. Ela não é uma coisa que é muito relevante dentro das partes de física. Mas o importante é você saber diferenciar a máquina simples de uma máquina complexa. Máquina simples, utilização brutal de força. Sistema mais simples de ser organizado. Alavanca, polia, plano inclinado. Máquina complexa ou aparelhagem eletrônica, como guindaste, como um carro, tá bom? Um computador. Ou então um sistema de várias máquinas simples, tá certo? Como uma bicicleta, tá bom? Um grampeador. Tudo isso aí é um sistema mais composto de máquinas simples. Bacana? Então, dada essa diferençazinha que a gente estava devendo no finalzinho da aula passada, a gente vai começar agora trabalho de uma força, como é que se usa recurso, como é que se usa energia de um sistema. E o que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força é a transferência de energia a um corpo ou sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. Primeira coisa que eu quero que você veja. Primeira coisa de cara. Esse cara aqui, trabalho. E esse outro cara aqui, energia, só andam juntos. É impossível. Olha que palavra forte. Impossível você falar de trabalho sem falar de energia. Ou falar de energia sem falar de trabalho. Esses caras andam juntos. Primeira coisa que eu quero que você bote em sua cabeça de agora. Trabalho e energia são siameses. Só andam juntos. É impossível você separar eles. Bacana? Trabalho e energia só andam juntos. É impossível você separar eles. O que é trabalho? É a transferência de energia de um corpo ou de um sistema de corpos. E o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Então você tem sempre um sendo definido em função do outro. Ok? E isso é uma característica básica de trabalho e energia. Bom? E é por esse mesmo motivo que esse assunto é estudado junto. Você tem trabalho e energia estudados de uma forma análoga. Eles não são... Você não estuda, por exemplo, você estuda movimento retilíneo uniforme. Depois você estuda movimento retilíneo uniformemente variado. Você usa movimento circular uniforme. Claro, existem coisas que vão se adaptando de um para o outro. Sistemas que vão se passando de um para o outro. Porém, quando você tem o trabalho de uma força, né, considerado dentro do trabalho de uma força, você tem que falar de energia. Não são coisas pontuais. Eles andam juntos. O trabalho que é exercido sobre um corpo produz uma variação da sua energia cinética. E quando eu falo de energia, eu estou falando de um tipo de energia que eu chamo de energia mecânica. Bom? A gente já teve uma aula sobre energia e a gente diferenciou os vários tipos de energia que um sistema possui.
A gente viu que pela lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso ele está falando especificamente, galera, de energia. Você não é capaz de criar nem de destruir energia, ok? É uma coisa que ela está no sistema e ela só vai mudar a forma como ela se apresenta. Você não consegue criar ou destruir, mas você consegue mudar ela. Um simples fato, como acender uma luz, tu mexe com várias energias. Quando você acende uma luz, você está gerando energia luminosa, tá bom? A lâmpada ela vai esquentar, então você também está transformando em energia térmica. Mas a energia luminosa e a energia térmica gerada pela lâmpada vem de alguma outra energia. Que energia é essa? Elétrica. Se você não botar a corrente elétrica no sistema, a lâmpada não acende. Então a energia elétrica vai se transformar em energia térmica e energia luminosa. Antes da energia elétrica, qual é a energia que existia? Bom, no nosso país, o principal sistema gerador é o hidrelétrica. Então você possui uma energia hidráulica, tá bom? Produzida aí pelo movimento das águas. Antes dessa energia hidráulica, Matheus, você tem a energia pluvial, né? Que é a energia da chuva, que faz com que aquele rio encha e consiga fazer esse movimento. Então, ó, o simples fato de acender uma lâmpada, tu teve 4 transformações energéticas. Pluvial para hidráulica, hidráulica para elétrica, elétrica para luminosa, luminosa para térmica, elétrica para térmica, entendeu? Então, esse sistema, ele tem essa transformação. A energia, ela não é possível de ser alterada. Ela só é possível de mudar a forma como ela vai se expor a você. Ela não vai aumentar seu valor nem diminuir o seu valor. Ela vai apenas mudar a forma como ela vai se apresentar. E isso é importante que você entenda. Beleza? Quando eu falo do meu sistema de trabalho de uma força, eu estou falando de energia mecânica. E a energia mecânica, galera, é uma energia que você vai ter que associar com a palavra movimento. Porque a energia mecânica é a energia de movimento. E aí eu te indico a lembrar das iniciais. M de mecânica, M de movimento. Bom? Então a energia mecânica, a energia associada ao quê? Energia térmica, energia associada ao calor. Energia luminosa, energia associada aos fótons, né? Produção de luz. Energia mecânica, energia associada ao movimento. Então, M de mecânica, M de movimento. E quando eu tenho esse tipo de energia associada ao sistema, às vezes eu tenho que entender que eu posso estar em movimento e às vezes eu estou realmente em movimento. Quando eu falo para você, você tem um potencial para se tornar um grande arquiteto. Significa que você é um grande arquiteto? Não. Mas significa que você tem todo o potencial, toda a facilidade e condição de fazer com que aquilo aconteça. Bacana? Então, bem simples a ideia. Quando eu falo de uma energia potencial, não quer dizer que eu esteja em movimento, mas eu tenho todo o potencial de estar em movimento. E essa é a primeira ideia de energia mecânica. Porque a energia mecânica ela é composta por 3 energias: potencial gravitacional, potencial elástica e cinética. Então a gente vai detalhar cada uma delas 3 daqui para frente. Mas foi que o texto do slide falou para a gente. O texto falou o seguinte: o trabalho que é exercido sobre um corpo produz uma variação de energia cinética. Ou seja, é a energia do movimento que aquele corpo possui. Simples. Você tem um objeto parado e você empurra ele. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Então, a força que você pôs exerceu um trabalho. E aquele trabalho variou a energia cinética, ou seja, o movimento daquela caixa, daquele objeto que você está empurrando. Por meio dessa importante grandeza da dinâmica, é possível estudar a transferência e a transformação de energia nos mais diversos sistemas físicos. A gente vai cair para dentro desse sistema aí, ok? E a gente tem um guindaste aqui, por exemplo. Está realizando um trabalho para erguer isso aqui. Esse objeto tem um peso, né? Massa vezes a gravidade. E ele também vai estar tendo uma determinada altura. Quanto mais alto eu for erguer, obviamente, mais energia eu vou gastar. Então, sempre fica nessa sensação de sistema energético aí. Ok? Então, passando adiante. Trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele, né? De onde foi que veio esse cara e por que ele é tão importante. Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia, devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo.
e este sofre um determinado deslocamento. Então, o que é o trabalho? Trabalho é uma força deslocando um corpo. Isso é importante. Porque daqui a pouco, quando a gente chegar na equação, a gente vai ver que depende de quem? Depende da força e do deslocamento realizado. Quanto mais você deslocar o corpo, mais trabalho você realiza. Quanto mais força você botar, mais trabalho você realiza também. Apesar da força e do deslocamento serem duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, fica totalmente definida pelo valor, né, numérico e a sua unidade. A unidade de medida do trabalho é a unidade nova, que a gente não tinha falado até agora, vamos começar a falar dela agora. No Sistema Internacional de Unidades, é o Newton-metro. Essa unidade recebe o nome de Joule. Por que Newton-metro? O Newton, por conta da força. O metro, por conta do deslocamento. E justamente como eu tinha falado para vocês aqui, ó, é força e deslocamento. Então, pega a unidade dos dois. O nome carinhoso dele é o Joule, tá bom? O Joule seria esse valor de sistema aplicado dentro da minha situação. Este nome é em homenagem a quem? A um físico inglês chamado James Prescott Joule, tá bom? Que nasceu em 1818 e vai falecer em 1889, vendo aí seus 71 anos de vida, que realizou importantes estudos no estabelecimento da relação entre trabalho mecânico e calor, tá bom? É só uma homenagem aí ao James Joule, tá bom? Beleza. Só falando um pouquinho sobre a característica histórica dessa nossa nova grandeza. Trabalho e energia, como eu falei para vocês, são coisas que andam juntas. Então vamos falar um pouquinho delas juntas. Energia é definida como a capacidade de produzir trabalho. Olha aí. Como eu falei para vocês, o que é trabalho? Trabalho é a capacidade de transferir energia. E o que é energia? Energia é definida como a capacidade de produzir trabalho. Percebam que eles não andam separados, eles estão andando juntos. Então, essa parte é muito importante. Se eu estou frisando para você, é porque tem alguma coisa lá na frente que vai ser importante. Então, mature essa ideia em sua cabeça, entenda isso como uma verdade universal e não questione. Diga aí, rapaz, tá certo mesmo? Por quê? O Matheus me disse. Não, mentira. Questionar é necessário. Mas o que é importante você entender, que a energia é realizada por um trabalho e o trabalho é realizado por energia. Eles andam juntos justamente para você não conseguir separar os dois siameses. Ou seja, um corpo só é capaz de realizar trabalho se possui energia. Um carro. O carro ele realiza um trabalho, não realiza? Realiza. Aplica uma força determinada, porque vai realizar um determinado deslocamento. O carro ele vai ter um deslocamento, ele vai aplicar uma força. Você ligou o carro lá, ligou a moto, acelerou, e aí você tem uma força produzida pelo motor. Quando você faz isso, o seu veículo ele se desloca de um ponto A até um ponto B. O carro, a moto, o veículo em si, ele vai deslocar até quando? Até ele ter energia. Quando acaba a energia, acaba o deslocamento. Que energia é essa? O combustível. Seja gasolina, seja álcool, seja diesel. Irrelevante. Mas é a energia que dá capacidade de realizar trabalho, tá bom? Para aquele sistema. Então você teria esse deslocamento justamente pela energia gasta, né? Quando acaba a energia, acaba o deslocamento, você não consegue mais realizar aquele trabalho. Bacana? Então, energia e trabalho andam juntos. Por favor, não separe eles. Um depende do outro. Ok? Por exemplo, um guindaste só é capaz de levantar um carro, ou seja, produzir trabalho para levantar aquele carro, quando ligado a uma fonte de energia. Às vezes, você entende, ó, guindaste ele precisa ter uma fonte energética. Seja combustível, seja um valor de motor, né? Então, você tem uma energia ligada a ele, que é o exemplo do carro. Da mesma forma, só conseguimos fazer nossas atividades normais porque recebemos energia do alimento que ingerimos. E aqui você tem que o nosso corpo, ele funciona, né? Justamente como um valor de energia. Quando você pega lá a sua dieta, ou quando você pega qualquer alimento e vê a tabela nutricional do alimento, você vai ver uma coisa chamada de quilocalorias. Cal. Caloria, gente, é uma outra unidade de energia. Então, aquela energia ali é cedida para o alimento para que seu corpo consiga consumir. Se você olhar do lado, tem KJ.
que é o quê? Quilojoules, ou seja, 1000 joules. E essa ideia é interessante porque a gente vê o porquê que a gente engorda ou emagrece. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa estar num déficit calórico, olha aí que palavra bonita, ou num superávit calórico. O que é isso? Você consome energia do sistema. Você está alimentando, lá você está comendo, então você está absorvendo caloria, está recebendo energia. Tem joule entrando no teu corpo o tempo todo. Está entrando. Qual o problema? Quando você engorda, é porque você não gastou tudo que você consumiu, como o texto fala, né? A gente ingere aquela energia do alimento. Só que você ingeriu 1000 quilocalorias naquele dia. Você gastou 200. Os outros 800, o que foi que teu corpo fez? Transformou em reserva energética, em gordura. Então a gordura ela vem justamente disso. Você consome demais e gasta de menos, tá bom? E acontece o contrário também quando você está num déficit calórico. Você consumiu 1000 calorias, mas gastou 1500. Então você gastou todas as 1000 que você recebeu, ainda teve que tirar 500 daquela reserva do seu corpo. Matheus, mas tu falou que quando acaba a energia, a gente para, né? Seu corpo não realiza mais trabalho. Isso é verdade. Mas teu corpo ele guarda energia também, seja na forma de gordura, seja na forma muscular. Teu músculo também tem caloria, então o teu corpo vai consumindo aquilo ali, justamente para ele não morrer, né? Não vir a óbito. Seu corpo não vai querer parar de funcionar. Então ele tira energia de onde for necessário. Bacana? Então você entender que a gente também precisa de energia para funcionar. Vale ressaltar que o trabalho é calculado com base na distância que é percorrida pelo corpo. Mesma coisa quando você está na academia lá. Você está na academia, você está na esteira, você tem lá tantas calorias, percorreu tantos quilômetros. E isso é justamente o valor que você foi percorrido pelo corpo, né? A distância. No entanto, para esse cálculo, leva-se em conta somente a distância que foi percorrida na direção da força que realiza o trabalho. Às vezes, você está correndo, como por exemplo, uma rampa. A rampa é diferente de um plano reto, justamente porque são forças aplicadas em direções diferentes. Olha aí a palavra, direção da força. Isso é interessante para a gente ver a equação. Já já a gente chega nela. Calma aí. Em outras palavras, o trabalho é igual à projeção do vetor força sobre a direção da distância percorrida pelo corpo. Então, você precisa do vetor força e da distância percorrida pelo corpo. E a gente chega na equação. O trabalho de uma força constante é quando uma força constante atua em um corpo, produzindo um deslocamento. O trabalho é calculado usando a seguinte equação. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Olha aí, você tem o seguinte exemplo. Agora eu vou te dizer, ó, você vai voltar à sua infância e lembrar do seguinte fato. Imagina que você tem um carrinho, uma bola, um boneco, uma latinha, qualquer coisa que você puxava quando era pequeno. Quando você fazia isso, o que é que você fazia? Você pegava aquele bloco ali, amarrava um fio nele, uma fitinha, e puxava ele. Só que quando você puxava, gente, você não ficava agachado para puxar o brinquedo. Você puxava o brinquedo em pé. Então, aquele fio que ligava o brinquedo à sua mão era inclinado. Ele não era um fio retinho. E aí, o que acontecia? Aquele brinquedo que estava numa posição A, estava aqui, ó, posição A do brinquedo, desloca-se até chegar numa posição B. É o mesmo brinquedo, mesmo tamanho. A diferença foi que você puxou ele até ele chegar nessa outra posição. Então, presta atenção. Aonde que foi o deslocamento do cara? O deslocamento do brinquedo. Ele foi vertical ou horizontal? Olha aí, ele saiu do ponto A, se deslocou até o ponto B. Então, ele deslocou horizontalmente, não foi, Matheus? Foi, horizontalmente. Na vertical ele se deslocou? Não, ele não subiu nem desceu, certo? Certo. Então, o que está acontecendo com esse sistema? Ele está se deslocando horizontalmente, então você tem que decompor aquela força inclinada. A minha força, ó, que estava retinha, se decompõe em Fx, que seria a força horizontal, e Fy. Isso aqui precisa-se de um ângulo. Lembra quando a gente falou de decomposição vetorial? Lá no começo lá do semestre, na volta das férias? Pois é, agora a gente precisa dela. Tá, então, o que vai acontecer? Qual das duas forças permite deslocamento? Fx ou Fy? Oxente, Matheus, diga.
Tu acabou de dizer que o cara se desloca na horizontal, verdade? Verdade, tá aqui, ó, deslocou horizontal. Tu acabou de dizer também que a força Fx é horizontal. Tá aqui, ó, Fx. Então, é a Fx que é importante, a Fy. A Fy não realiza trabalho. Por que a Fy não realiza trabalho? Porque não existe deslocamento na vertical. Bom, o cara ele não vai subir nem descer, ou seja, na vertical ele permanece inalterado. Se não existe deslocamento na vertical, então a minha força que produz deslocamento é horizontal. Então Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. Olha aí. Lá da decomposição vetorial que a gente viu no começo do semestre. E aí eu chego ao trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que qual força? Fx ou Fy? Fx. Então seria F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Olha aí. Aí eu chego na minha equação do trabalho. Bom, o trabalho é calculado usando-se a seguinte fórmula. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Sendo T, o trabalho graduado em joules. Sendo F, a força graduada em newtons. D, o meu deslocamento. E θ seria o ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento. O ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento. Tá vendo aqui? Eu tô. Você tá vendo? Espero que sim. Então, justamente, esse fator aí que vai gerar aquele ângulo ali. Bacana? Galerinha, lembrando que qualquer dúvida aí, tá bom, galera de São João, São Pedro, a Karine aí também que tá acompanhando a gente pelo YouTube, qualquer dúvida, gente, vocês arrocham aqui que a gente responde, tá bom? Se eu souber, eu juro que eu respondo. Bacana? E aí, existem dois trabalhos que a gente precisa entender. Existe o trabalho a favor do deslocamento e existe o trabalho contra o deslocamento. O trabalho a favor do deslocamento é aquele trabalho que vai fazer com que você percorra uma distância. Então, você está a favor daquele deslocamento. Enquanto o trabalho resistente é o trabalho contra o seu deslocamento. Tá bom? Ele vai querer que você percorra menos ou gaste menos energia. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Trabalho motor é o nome que se dá ao trabalho que é realizado a favor do movimento. Então, trabalho motor, cadê? Aqui. É o trabalho que é quem? A favor do meu movimento. Bacana? De um corpo. Dotando-lhe de energia cinética. Que é justamente aquela energia do movimento que eu falei. O cara está ganhando energia, está ganhando velocidade. Em contrapartida, o trabalho resistente é o que se aplica uma força contrária ao movimento. Olha o resistente. O cara está resistindo. Então ele está o quê? Contrário a quem? Ao movimento. Fazendo com que o corpo tenha sua energia cinética reduzida ou transformada em outro tipo de energia, tais como energia potencial gravitacional ou energia térmica, que é o caso que atua em uma força dissipativa. Exemplo, paraquedas. O cara está caindo, o cara pulou do paraquedas, está descendo. Quando ele está caindo, quando ele está descendo, ele vai acelerando. O cara vai ganhando velocidade. Então você está a favor da queda ali, beleza? E aí chega um ponto onde o cara abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele está caindo na velocidade. Quando ele abre o paraquedas, ele começa a cair na velocidade o quê? Menor. Por quê? Porque aquela energia está sendo retirada graças à resistência do ar. Então, a força de resistência do ar está realizando um trabalho contrário ao movimento. O cara está perdendo velocidade. Entende? Justamente essa ideia aí que é importante você entender. Que você faz com que você tenha essa diferença de trabalho. Motor a favor do deslocamento e trabalho resistente contra o meu deslocamento. Bacana? No trabalho motor, os vetores força e deslocamento são paralelos. Quando eu falo paralelo, eu estou falando que o meu ângulo é de 0 graus. Já no trabalho resistente, os vetores são opostos. E quando eu falo que eles são opostos, eu estou falando que o meu ângulo é de 180 graus. Confira exemplos de situação em que a realização de trabalho motor e trabalho resistente. Quando a gente empurra um carrinho no supermercado, a gente está usando uma força para deslocar um corpo, então trabalho motor. Bacana. Quando as pastilhas de freio de uma bicicleta pressionam o aro, você apertou o freio, aquela partícula fecha o aro. O atrito faz com que você perca a velocidade. Então, é um trabalho o quê? Resistente. Quando estamos descendo uma escada, a força-peso está ajudando a gente. Por isso que é mais fácil você descer a escada. Trabalho motor. Você tem uma força que está lhe ajudando a descer. Quando a gente está subindo a escada, a força-peso realiza um trabalho resistente. Ou seja, contra o nosso deslocamento.
Por isso que é mais difícil subir uma escada. Bom? Exemplo simples, vamos lá. Uma pessoa quer mudar a posição de um armário e para isso empurra, fazendo uma força constante e paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons, conforme a figura abaixo. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, então o que foi que ele deu? 50 newtons força. Deslocamento de 3 metros de distância. Determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário nesse deslocamento. Para encontrar o trabalho de uma força, podemos substituir diretamente a fórmula nos valores informados. Observando que o ângulo θ é igual a zero, por quê? Porque ele falou força constante e paralela ao chão. Vou até pedir permissão para voltar para o slide anterior. Quando ele falou que é paralelo, o ângulo é 0 graus. Pois a direção e sentido da força e deslocamento são os mesmos. E aí eu tenho que lembrar que o cosseno de 0 é 1. E o cosseno de 90, porque às vezes vai aparecer o perpendicular também, é 0. Então esses dois aqui você tem que decorar. Aí joga na equação. Qual é a equação? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto é a força? 50. Deslocamento? 3. Cosseno do ângulo? 1. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. 50 vezes 3, 150 joules de trabalho realizado. Bacana? Então aí, assim que seria cobrado uma questão para vocês. Exemplozinho básico, bem simples aí, que você tem para aproveitar dentro do sistema. Força vezes deslocamento. E a gente chega no trabalho de algumas forças especiais, beleza? Primeira delas, trabalho da força-peso. O trabalho exercido pela força-peso corresponde à quantidade de energia necessária para elevar um corpo de massa m até uma altura h, em relação ao solo, em uma região onde a gravidade vale g. Olha a fórmula usada para calcular esse trabalho. Vamos lá. Imagina o seguinte, que você está no topo, você está num apartamento aí do terceiro andar. E aí o seu irmão desceu para jogar bola. E ele esqueceu a bola. Claro, ele não é muito inteligente, né? E aí o que você faz? Você joga a bola do terceiro andar, da varanda do terceiro andar, com o objetivo da pessoa pegar lá embaixo. Certo. Então vamos ver o que está acontecendo. Qual é a força que puxa o objeto em direção ao chão? Força-peso. A força-peso puxa o cara em direção ao solo. E aí, como é que eu calculo a força-peso? A força-peso é igual a massa vezes quem? Vezes a gravidade. Show! A gente já sabe isso aí, que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente também sabe que ela aponta em direção ao centro da Terra, então ela puxa o objeto em direção ao solo. Ok. Vamos ver qual é a distância que o cara percorreu. Bom, a distância que o cara percorreu foi esse deslocamento que o cara teve aqui. Que foi um deslocamento para onde? Para vertical e para baixo. Então, esse deslocamento aqui, eu chamo de quê? De altura. Justamente porque ele vai percorrer uma determinada altura dentro daquele sistema. Então, quando eu calculo o trabalho do peso, eu tenho que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Só que especificamente nesse movimento, que é o movimento de queda vertical, qual é a força realizada? Força-peso. E qual é o deslocamento realizado? A altura. Olha aí. Entendeu? Como é que vai funcionar o sistema? Pronto. Essa é a ideia que você tem que ter. E aí, basta substituir na fórmula. Qual é a fórmula do peso? Massa vezes a gravidade. Então, o trabalho seria massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí eu chego na equação do trabalho da força-peso. Aonde o valor de m? Massa de um corpo. Gravidade, vale g. Altura, vale h. Olha as unidades. Massa em quilos, sistema internacional. Gravidade é uma aceleração, metro por segundo ao quadrado, sistema internacional. E altura, metro, também sistema internacional. Ok? Ideia tranquila? Beleza. Vou falar de mais um aqui, ó. Trabalho da energia cinética. A energia cinética é a energia relacionada com o movimento. Ok? Ou seja, quando o corpo possui velocidade. Aí eu quero que vocês associem. Energia cinética só existe se o cara tiver velocidade. Se o cara não tiver velocidade, ele não possui energia cinética.
Então, toda vez que eu falar de energia cinética, eu estou falando de você ter velocidade, ok? Considerando uma força constante e paralela ao movimento, o trabalho de deslocar um corpo do ponto A até o ponto B é o trabalho igual a força vezes o deslocamento. Só que aí a gente vai definir agora a equação. Presta atenção. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só que força é igual a massa vezes aceleração. Então, quem seria o meu trabalho? Meu trabalho seria igual a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá. Não gostei não, Matheus. Calma, vai ficar pior. Aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração desse cara? Na verdade, como é que eu acho o deslocamento, né? Produzido por esse cara aí. Percebam que em momento algum eu falei de tempo. Bom, quero que vocês tenham essa ideia. Em momento algum eu disse alguma coisa sobre o tempo numa equação. Como eu não falei de tempo, lá pelo movimento retilíneo uniformemente variado, eu só tenho uma equação que abriga isso sem tempo, que é a equação de Torricelli, que fala que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o deslocamento. E eu quero quem? Eu quero justamente o meu deslocamento. Como eu quero deslocamento, eu isolo ele. Como é que eu vou isolar? O deslocamento vai ser igual a velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2a. Perfeito. Aí eu pego esse deslocamento aqui, gente, e substituo aonde? Substituo aqui dentro. Ó. Ok? Substitui aqui dentro. Quando eu faço isso, eu chego na minha equação do trabalho. Massa vezes aceleração. Posso cortar a aceleração de baixo com a aceleração de cima e faço a distributiva da massa. Então, ficaria mvb ao quadrado sobre 2 menos mva ao quadrado sobre 2. Ok? E aí a gente tem o seguinte. A energia cinética é calculada justamente por um ponto específico. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a equação da energia cinética. Isso aqui é para um ponto, tá bom? Ponto tradicional. E eu tenho a teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, você tem o seguinte, deixa eu até escrever um pouquinho mais apertado aqui, só para a gente poder escrever ele todo. Trabalho vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2, que foi a equação que a gente definiu no slide passado. Bom, substituindo a expressão anterior, chegamos que o teorema da energia cinética é igual ao trabalho, energia cinética de B, menos energia cinética de A, que daria essa variação da energia cinética. Onde o trabalho é dotado em Joule, a variação da energia cinética é dada também em Joule. Dessa forma, para que um corpo sofra uma variação de energia cinética, é necessário que o trabalho seja feito sobre ele. Bom, você precisa ter esse trabalho realizado sobre ele. Ok? Aí eu vou pedir 2 minutinhos para que vocês possam copiar essas informações que estão no quadro.
Então, galerinha, a gente pega essas informações que são importantes justamente para definição, né? Você não precisa saber chegar na fórmula, não. Você precisa saber ela. Então, o que é que eu preciso que você entenda? Preciso que você entenda da energia cinética em um único ponto. A gente vai usar isso demais, tá bom? Até mudar aqui o quadradinho dela para um quadradinho azulado. Pra vocês terem entender que isso aqui é importante, que vale justamente para um ponto específico e o trabalho realizado dentro de um sistema geral. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, beleza? E isso a gente vai dar continuidade na próxima aula em relação a uma força não constante, beleza? A gente tem forças constantes e forças não constantes dentro do nosso sistema. Então, na próxima aula, a gente fala de força não constante, que a gente vai falar de um outro tipo de energia, que é a energia elástica, bacana? E aí a gente já arrocha as questões. Também falar sobre uns detalhezinhos do trabalho, mas nada demais não. Nada que a gente não possa ter dado já nessa primeira aula. Bacana? Então, rápido intervalo aí para você tomar uma água e ao banheiro rapidinho. Já já a gente volta. Tchau!